Cotas infinitas com fundos imobiliários. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão barato você alcançar cotas infinitas investindo em fundos imobiliários. Daí você deve estar pensando, cara, afinal de contas, que raio de cotas infinitas com fundos imobiliários são essas? Nesse vídeo eu vou te explicar o que são as cotas infinitas e também vou trazer para vocês uma informação importante sobre essas cotas infinitas que a gente tem que estar atento para a gente não achar que é uma pegadinha depois que você começar a colocar o seu dinheiro aí nos fundos imobiliários. Então já lembrando, nada do que eu falar aqui é recomendação de compra ou venda de ativo, tá? A gente só vai fazer alguns cálculos, conhecer alguns fundos imobiliários, aí alguns eu tenho em carteira, outros não, mas serão só para exemplo, para mostrar para vocês como chegar nessas cotas infinitas e como que tá barato hoje alcançar essas cotas infinitas com fundos imobiliários. Então, se você não me conhece, meu nome é Barreto, seja muito bem-vindo aí no canal, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo, deixa o like nesse vídeo e diz para mim nos comentários se você já investe em fundos imobiliários e quanto tempo que você já investe em fundos imobiliários. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, o que seriam as cotas infinitas? É um termo que ficou muito popular aqui no YouTube, que alguns canais utilizaram aí para exemplificar o que acontece quando a gente chega num determinado número de cota em algum fundo imobiliário na nossa carteira de investimento. O que acontece? Essas cotas infinitas seriam como se a gente chegasse num número mágico, como diria o Primo Rico, né, o Magic Number, que é a partir daquele número de cota ou daquele valor em dividendo que você começa a receber, no próximo mês você já pode comprar mais uma cota daquele investimento, daquele fundo imobiliário, sem colocar seu dinheiro, sem fazer um aporte do seu bolso. Ou seja, o próprio dividendo que você recebe daquele fundo imobiliário, dividendo que é o lucro que um fundo imobiliário distribui para quem é cotista, né? O fundo imobiliário tem aquele lucro no mês, então uma parte, 95% desse lucro, ele tem que distribuir para os cotistas, e com esse lucro ou esse dividendo que você recebe, você chega no momento, num valor que você recebe, que você consegue comprar mais uma cota de um fundo imobiliário sem tirar dinheiro do seu bolso, só pegando esse dividendo que você recebe e reinvestindo ali naquele fundo imobiliário. E hoje nós temos fundos imobiliários que estão cotados aí na casa de R$10, 9 e pouco, 9,50, que são os famosos fundos de base 10. E no dia que eu tô gravando, cara, tá tudo despencando, tá tudo caindo e nunca foi tão barato você conseguir chegar no Magic Number, nas famosas cotas infinitas com fundos imobiliários como está no dia de hoje, tá bom? Tá tudo muito barato, lembrando, não é recomendação. Se você tem medo de colocar seu dinheiro em renda variável, foge de fundo imobiliário, foge de ações, fica aí na renda fixa que é melhor para você, tá? Se você tiver medo da oscilação do seu patrimônio, mas eu digo para você, eu tô comprando, não tô nem aí, tô achando muito barato e tô continuando investindo, porque esse é um investimento para longo prazo. Então daqui a 2, 3, 5, 10 anos, eu quero estar colhendo os frutos de estar comprando essas cotas baratas nesse período agora. Se eu tivesse mais dinheiro, eu estava comprando mais ainda. Então vamos lá, sem muita delonga, sem muita enrolação, vou entrar aqui no site do Investidor 10 para mostrar para vocês 4 fundos imobiliários que são muito fáceis hoje da gente alcançar as cotas infinitas. Depois a gente vai entrar aqui na nossa planilha, tá? Que eu sempre mostro aqui no canal e mostrar para vocês quanto é que a gente teria que investir em cada um e qual o número de cotas para a gente chegar nas nossas cotas infinitas com esses 4 fundos imobiliários, que vão ser o fundo imobiliário MXRF11, o GARI 11, o KNSC 11 e o BTCI 11. Então, começando pelo queridinho da massa de fundos imobiliários, né, da maioria dos investidores, que é o MXRF11. Nesse momento, esse fundo está sendo cotado a R$ 9,81. E por que eu digo que nunca foi tão barato? Cara, esse fundo está acima de R$10 já há muito tempo. Ele chegou a ser cotado acima de R$11. Se vocês pesquisarem aí o histórico de cotação dele, há pouco tempo atrás ele chegou a estar cotado acima de R$11. Aí ficou na casa de R$10,50, R$10,40, R$10,30. Agora R$9,88, tem muito tempo que ele não chega nessa cotação. Nos últimos 12 meses ele pagou para quem é cotista aí, 12,32% em dividendos, tá? E está com PVP de 1,01. Então ele está sendo vendido quase no seu preço justo, praticamente está no preço justo. PVP que é um indicador que diz para a gente se o fundo imobiliário está sendo vendido no preço justo ou não. Se tiver em 1, o fundo está sendo vendido no preço justo. Acima de 1, como é o caso aqui do MXRF11, 1,01, eu estou pagando 1% a mais pelo preço que seria considerado justo por esse fundo. Se tivesse abaixo de 1, 0,98, 0,90, 0,95, eu estaria pagando com algum desconto. A gente vai ver alguns fundos aqui que estão com desconto. A liquidez média diária do MXRF11 é uma das maiores dos fundos imobiliários, afinal de contas ele é o fundo que tem mais cotista, né? Mais de quase 15 milhões de reais aí em negociações de cotas desse fundo todos os dias. Esse fundo imobiliário é um fundo do tipo de papel, tá? O MXRF11 é um fundo de papel, hoje conta com mais de 1.100.000 cotistas, quase chegando já a 1.200.000, olha só que bacana. O patrimônio líquido desse fundo é de 4,26 bilhões, o valor patrimonial da cota dele é 9,73, então ele está quase chegando nesse valor patrimonial, está pertinho do seu preço justo.
E o último rendimento que ele entregou aí de 9 centavos, o que ajudou essa cotação dele a cair um pouquinho, né? Essa diminuição nos dividendos. Eu não vou ver muita coisa aqui de cada um dos fundos, porque são 4 fundos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Só essas informações aqui eu já vou passar para o próximo fundo, que é o fundo imobiliário GARI 11, que diferente do MXRF11, é um fundo de tijolo, tá? Um fundo que investe em imóveis de fato. Nesse momento que eu falo com vocês, o fundo imobiliário GARI 11 está sendo cotado aqui a R$ 8,96. Esse fundo está com dividend yield de 11,49%. Então, para um fundo de tijolo, é um yield bem alto. Ele está um pouco abaixo do seu preço considerado justo, né, do seu PVP. Porém, para fundo de tijolo, olha só como é que complica a cabeça da gente. O PVP já não serve muito para a gente saber se está caro ou barato. Tem outras formas da gente saber se ele está caro ou barato. A liquidez do GARI 11 também é uma liquidez muito boa, 5,5 milhões de reais em negociações todos os dias. GARI 11 é um fundo imobiliário considerado híbrido, porque ele tem no portfólio dele, na carteira de investimento dele, tem imóveis de logística e imóveis de renda urbana. Quiser ver algum vídeo mais aprofundado do GARI 11, tem aí no canal. Como eu falei, ele é um fundo do tipo de tijolo, né, que ele investe nos imóveis. De fato, hoje ele conta com 242 mil cotistas, bem menos que o MXRF11, né, mas não tem comparação. O MXRF11 é o top em número de cotistas, patrimônio líquido dele bacana, 1,16 bilhão, valor patrimonial da cota dele de 9,20, então ele está pertinho, né, está pertinho disso aí, está um pouquinho para baixo. E o último rendimento que ele entregou, 0,9 centavos, ou 9 centavos, né? Dando uma olhada aqui, a gente vê que nesse mês ele realmente pagou os 9 centavos. Os outros meses ele vinha pagando 0,87 e o site arredonda, né? Mas nesse mês ele pagou de fato os 9 centavos, o que é bem bacana, que é bem interessante, né? O terceiro fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês é o KNSC11, que nesse momento que eu falo com vocês está sendo cotado a R$ 9,01. KNSC, que também é um fundo de papel gerido pela Quineia, está com dividend yield de 11,01% nos últimos 12 meses, tá? Isso que ele rendeu em porcentagem para quem é cotista dele. PVP dele está em 1,01, mesmo caso do MXRF11, 1% acima do preço justo. Então, quem quisesse comprar agora estaria pagando um bom preço, na minha opinião, tá? A liquidez média diária desse fundo é de 2.970.000, também é uma boa liquidez para fundo imobiliário, top demais. Como eu falei com vocês, ó, o KNSC também é um fundo de papel, hoje conta com um pouco mais de 160 mil cotistas. O patrimônio líquido dele também bem interessante, 1,19 bilhão. O valor patrimonial da cota dele, R$ 9,00, então ele praticamente está no preço justo, 1 centavo de diferença, né? E o último rendimento que ele entregou aí de 9 centavos, que ele já vem entregando aí nos últimos 4 meses, se a gente olhar aqui no gráfico de dividendos. E por último, mas não menos importante, o fundo imobiliário BTCI11, que também é um fundo imobiliário de papel. Eu gosto bastante desse fundo, para mim é bem seguro, aqueles high grade, bem high grade mesmo, tranquilão. Nesse momento o cotado é R$ 9,32, ele está há muito tempo aí na casa dos 10, agora caiu bastante. Está com yield dos últimos 12 meses de 11,87%, um PVP de 0,94. Nesse momento, olhando o PVP, é o que está com maior desconto com relação ao valor patrimonial da cota, né? Nesse momento aqui com 6% de desconto. A liquidez média diária dele é menor do que a dos outros, ó, R$ 1 milhão em negociações todos os dias, mas é uma liquidez boa também para fundo imobiliário. Esse, que também é um fundo de papel, como eu já falei, né? Nesse momento com um pouco mais de 180 mil cotistas, o patrimônio líquido dele está aí em 998 milhões de reais. O valor patrimonial da cota dele, 10,4, então ele ficou muito tempo aqui pertinho do valor patrimonial, agora caiu bastante. E o último rendimento que ele entregou também aí na casa dos 9 centavos. Se a gente olhar aqui no gráfico de dividendos, ele vem pagando aí esses 9 centavos há algum tempo. Agora chegou aos 9, mas estava pagando 9 e alguma coisa, ó, 0,93, 0,94, duas vezes, 0,92 e agora chegou aos 9 centavos. Então, já sabendo quais são esses 4 fundos, vamos entrar aqui na planilha e colocar cada um desses fundos aqui e as informações que a gente precisa para saber quanto é que a gente vai precisar para chegar no Magic Number nesses fundos imobiliários. Vamos colocar primeiro os tickers ou os nomes de cada um aqui, né? Primeiro, começando pelo MXRF11, depois eu venho aqui para o GARI 11, que vai mostrar para a gente aqui já o preço de cota logo na frente, que é automático nessa planilha que eu tenho aqui no Google Sheets. Depois o KNSC11 e, por último, mas não menos importante, o BTCI 11. Então aqui temos o preço de cota nesse momento de cada um deles, preço atualizado. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber quantas cotas eu preciso e quanto eu preciso investir para chegar nesse valor de dividendo, para eu conseguir comprar mais uma cota sem precisar colocar dinheiro novo, somente fazendo um aporte aí com reinvestimento dos dividendos. E um segredo que eu vou contar para vocês: sempre queira receber mais do que esse valor aqui
da cotação dele. Por quê? A cotação varia o tempo todo, o dividendo também pode variar o tempo todo, o dividendo que a gente recebe no mês, como a gente viu ali no BTCI, pagando 0,94, 0,92, depois 0,9, então caiu um cadinho. Então o dividendo acaba mudando muito mês a mês, principalmente no caso de fundo de papel. Então é sempre bom a gente querer receber mais do que o valor da cota para garantir a nossa cota no próximo mês sem colocar dinheiro no nosso bolso. Então o que eu vou fazer? Eu vou querer receber aqui no caso do MXRF11, que está sendo cotado a 9,81, vou querer receber R$10 em dividendos. Então para eu receber R$10 do MXRF11, sabendo que o último dividendo que ele pagou foi de 9 centavos, então vamos lá, eu precisaria hoje de 111 cotas do MXRF11 e eu faria um investimento aí de R$1.090. Então com R$1.090, 111 cotas, 9,81 e recebendo esses 9 centavos em dividendo, eu garantiria aí mais uma cota já no próximo mês, se ele continuasse nesse preço de cota, né? Mas como eu falei, esses preços aqui variam dia após dia, pode até cair mais, como está tudo caindo, pode ser que ele caia mais, eu precise até de menos dinheiro para poder comprar mais uma cota aqui só com reinvestimento dos dividendos. E no caso do Gary 11, ele está cotado aí a 8,99, vamos colocar aqui então R$9 mesmo, porque o Gary 11 não varia muito. Se eu quisesse receber então R$9 em dividendos do Gary 11 para garantir mais uma cota, sabendo que ele pagou aí os 9 centavos por cota, vamos lá, 0,09, então eu teria que investir em 100 cotas do Gary 11, ó, mostrando para vocês, pagando 9 centavos por cota, eu teria que comprar 100 cotas e faria um investimento de R$898. Olha só, com R$898 hoje eu garantiria aí mais uma cota do Gary 11 sem colocar dinheiro do meu bolso. Olha só que interessante, cara, que bacana. Um número menor de cotas e um valor bem menor investido. Claro que ele caiu bem mais que o MXRF11, né? No caso do KNSC também está aí na casa dos R$9, né? Então vamos manter para ele os R$9, mas seria bom a gente receber, por exemplo, os 9,40, 9,50 para garantir, né? Então vamos botar 9,50. Se eu quisesse receber então 9,50 dele, para garantir que eu ia conseguir comprar essa cota no outro mês, se tivesse uma variação positiva, né, no preço da cota dele. Então 9,50 eu ia garantir, né, sabendo que ele pagou lá seus 9 centavos por cota, então todo mundo pagou 9 centavos por cota, né? Olha só que interessante, eu teria que fazer um investimento, se liga só que é menor do que o que eu fiz no MXRF11. Além dele estar sendo cotado mais barato, para eu ganhar 9,50, uma diferença pouca, porém o preço da cota dele está muito mais barato do que do MXRF11, está R$9, quase que 80 centavos de diferença. Então, com 106 cotas do KNSC11, investindo em um total de R$951,06, eu garantiria aí mais uma cota no próximo mês, tranquilo, mesmo se tivesse uma variação positiva aqui na cotação dele. A não ser que subisse muito, né, lá para casa dos 10, aí eu ia precisar mudar esse dividendo. Aí eu, por exemplo, se eu quisesse receber aqui R$10, eu teria que comprar mais cotas e fazer um investimento maior, né? Mas vamos deixar aqui na casa dos 9,50, como eu falei, porque ele está sendo cotado hoje a R$9. E no caso do BTCI 11 está a 9,32, vou também querer mais ou menos aí um 9,50 só para garantir que mesmo se tiver uma alteração no preço da cota, eu vou receber mais do que ela está sendo cotada hoje, tá? O BTCI 11 também pagou 9 centavos por cota, cara, ficou um negócio meio chato, né? Que foi todo mundo pagando 9 centavos, então não teve muita alteração. Então, eu clicando aqui, vou saber quantas cotas eu precisaria comprar e quanto eu precisaria investir em dinheiro para comprar esse número de cotas para receber meus 9,50 e garantir uma cota do BTCI 11 somente com revestimento do dividendo, a famosa cota infinita, né? Então, aqui no caso não arredondou, né? Mas a gente pode arredondar aqui, ó, 106 cotas hoje do BTCI 11, fazendo investimento de R$984, pode ver que é um investimento um pouco maior do que o KNSC, porque ele está um pouquinho mais caro, né? Então eu garantiria mais uma cota aqui desse fundo imobiliário hoje, tranquilamente, com esse valor de cota, né? Se ele estivesse continuando sendo cotado nesse preço. O que é bem interessante da gente destacar, olha só, no final das contas aqui, ó, eu teria investido aí R$3.922, menos de R$4.000 nesses 4 fundos imobiliários, para garantir mais uma cota de cada um já no próximo mês. Então eu receberia aí na casa de uns quase R$40 em dividendos aqui tranquilamente, tá? Mais ou menos, se eu não me engano, R$38 em dividendos aqui que eu receberia e daria para eu comprar tranquilamente uma cota de cada um no próximo mês. Daí que vem o alerta. O que acontece com essas cotas infinitas? O preço da cota vai estar sempre mudando. Isso aqui é renda variável. Então não dá para a gente garantir que o preço vai ser esse para o resto da vida. Então a gente tem sempre que querer um dividendo cada vez maior, como eu falei com vocês. Ó, 9,81 eu quero receber 10. O caso do KNSC, R$9, eu queria garantir 9,50 para eu ter certeza que eu ia conseguir comprar. O BTCI é a mesma coisa, 9,33 eu queria receber 9,50. Por quê? Esse preço está sempre mudando, pode subir, pode descer, então no próximo mês o dividendo que eu estou recebendo pode não ser suficiente.
Então sempre tem que fazer um aportezinho a mais para garantir aquela cota no próximo mês, e todo mês eu ir aumentando a minha posição. Sempre que puder, coloca mais uma pimentinha ali, coloca mais um dinheirinho ali para poder garantir que o seu dividendo vai ser suficiente para suprir o valor daquela cota no próximo mês, porque esse valor pode variar tanto para cima quanto para baixo. Se subir, vou precisar de mais dividendo. Se cair, vou precisar de um dividendo menor, né, um valor menor. Então aquele dividendo vai acabar sobrando um pouquinho para o próximo mês. Primeira consideração é essa, seria o valor da cota que pode mudar. E a segunda consideração é o valor do dividendo, que nesse mês a gente pode ver, ó, que todos pagaram 9 centavos, mas olhando no gráfico de dividendo, ó, começando aqui, por exemplo, pelo KNSC, a gente vê que ele veio pagando no começo do ano 7 centavos, depois subiu para 8, agora vem 9, 9 e 8, até agora, garantindo esses 9 centavos. Mas teve meio que pagou 8 e até 7 centavos. No caso do MXRF11, a mesma coisa. Se a gente der uma olhada aqui, ó, teve variação, começou pagando 11, depois ficou na casa de 10, agora caiu para 9. Então o dividendo sempre muda. Por isso que a gente tem que buscar sempre aumentar quanto a gente recebe no mês para garantir. No caso do GARI 11 também é a mesma coisa. Começou o ano pagando 0,08 centavos,4, subiu para 8,687, se manteve em 8,7 até agora no último mês e agora pagou esses 9 centavos arredondado. E o BTCI também a mesma coisa. Começou aqui na casa de 9,4, 9,2, 9,4, 9,2 e agora fechou em 9. Então o dividendo dele caiu no caso do BTCI 11. Então por isso que eu estou falando, é bom a gente sempre estar fazendo um aportezinho, botando um dinheirinho ali para garantir que o dividendo vai sempre subir. Porque se esse preço de cota subir ou se o dividendo acontecer de cair, a gente sempre vai ter uma cotinha, algumas cotinhas a mais para garantir que o dividendo vai dar certeza da gente comprar mais uma cota no próximo mês sem colocar um dinheiro do nosso bolso. E conforme você vai fazendo isso, você vai aumentando o seu número de cotas, você vai aumentando o dividendo que você vai recebendo, garantindo mais cotas sem colocar dinheiro no seu bolso. Daqui a um tempo você vai estar comprando 2 cotas, depois 3 cotas, 5 cotas, 10 cotas sem colocar dinheiro no seu bolso e por aí vai. Devagarinho, devagar e sempre fazendo aporte, sempre buscando aumentar a sua renda aí para poder aportar cada vez mais e chegar num número maior de cotas. Sem colocar dinheiro no seu bolso, você vai garantindo todo mês mais cotas. E como você já vai conseguir comprar 5, 10 cotas de um único fundo desse, sem colocar dinheiro novo, você pode focar o seu aporte do seu bolso em novos ativos para sua carteira. Fica só reinvestindo o dividendo nesse fundo, no MX ou no GARI 11, no KNSC, BTCI, seja qualquer um desses, ou outro, base 10 também que você tem na sua carteira, ou qualquer um de base 100 também pode ser, como é o caso que eu tenho o ERDM11, que eu já compro uma cota dele todo mês sem colocar dinheiro novo. Então eu foco o meu aporte do meu bolso em outros ativos da minha carteira. Nesses que eu já alcancei o Magic Number, né, ou as cotas infinitas, eu só reinvisto o dividendo. Então isso é bem interessante da gente observar. Lembrando, novamente, né, nada disso aqui é recomendação de investimento, tá? Só estou mostrando para vocês uma simulação aqui de como alcançar esse número mágico, né, de cotas infinitas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!